Fala rapaziada, tô tranquilo. Seguinte, vamos começar agora o nosso curso de Python. É um curso que eu já tô programando há um tempo para postar e finalmente saiu do papel. Agora tô gravando o primeiro vídeo. Vai ser uma série com vários vídeos, materiais gratuitos, tá todos aqui na descrição, vão estar todos na descrição do vídeo. Inclusive o material dessa aula tá na descrição do vídeo. E todos os materiais vão ser um arquivo de Jupyter Notebook, que é o que a gente vai instalar hoje nessa aula. Se você não conhece, fica tranquilo. O curso vai ser bem completo, eu estou me baseando na própria documentação do Python para montar as aulas do curso. E espero que vocês tirem um bom proveito dessas aulas, tá? Porque eu preparei com muito carinho, o material está muito completo. E tenho certeza que se você acompanhar do início ao fim, você vai aprender muito Python, fechou? Então vamos começar agora a primeira aula, as aulas não vão ter enrolação, a gente vai bem direto ao ponto justamente para ser objetivo e você aprender Python. Não estou aqui para dialogar, para falar muito, para contar a historinha da minha vida, não. Vai ser uma historinha, vai ser um curso bem completo e bem direto, fechou? Então vamos falar um pouco sobre o Python. Mas se você não conhece Python, deixa eu te explicar. A gente vai começar falando sobre um pouco do Python, quem criou e quais são as características principais dessa linguagem, beleza? Então vamos começar a primeira coisa. O Python é uma linguagem de alto nível. O que isso significa? Significa que está mais próxima da linguagem humana do que da linguagem de máquina. E o que isso tem a ver? Pensa o seguinte, o Python tem toda a sintaxe dele em inglês. Isso significa o seguinte, tem uma função que a gente vai ver no próximo capítulo que se chama print. O que ela faz? Ela imprime alguma coisa na tela. E o que significa print do inglês? Significa imprimir. É um verbo que significa imprimir. Beleza? Então o Python geralmente tem muito disso, geralmente o próprio nome das funções e dos objetos lá dentro, que vocês vão ver depois o que são objetos. O próprio nome das funções dos objetos, quando traduzidos, geralmente representam qual é a usabilidade dele, daquele objeto, daquela função, daquele método, que seja, beleza? Então, geralmente é isso, por isso que é uma linguagem de alto nível. Linguagens de baixo nível geralmente são mais difíceis de ler e por isso a gente não... com o Python não funciona assim. Além disso, é uma linguagem interpretada, que significa que ela passa por um tradutor, sabe? Antes de ir para a máquina poder interpretar, ela passa por um interpretador antes, beleza? E o que isso significa? Significa que as linguagens compiladas, que é o inverso de linguagem interpretada, as linguagens compiladas, elas bastam serem compiladas, né, como o próprio nome diz, que é a linguagem C++, por exemplo. Você compila e a máquina consegue ler. Já o Python não. O Python precisa passar por um interpretador antes para depois a máquina conseguir entender o que a gente quis dizer com aquele código, beleza? E, além disso, ela é uma linguagem orientada a objetos e muito fácil de aprender. Fica tranquilo, se você nunca programou antes na vida, relaxa, abre seu coração. Essa tem uma frase de um professor que chama Paulo Pereira, muito foda, professor de matemática aqui do YouTube, canal Equaciona. E, enfim, é muito fácil de aprender, só abre seu coração, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o criador do Python. Qual que é o criador do Python? O Guido van Rossum, esse cara que está aqui na tela. Ele criou o Python com alguns objetivos. O primeiro é ser fácil de ler, e justamente isso. É uma linguagem de alto nível, então ela é bem fácil de ser lida, o código é bem fácil de ser lido e você consegue muito bem saber o que cada trecho significa justamente pela própria linguagem em si dela. É uma linguagem, então, com objetivo de fácil leitura, é fácil de escrever também, que é muito fácil, vocês vão ver, e fácil de manter, significa fazer algumas atualizações no código, enfim, corrigir eventuais bugs possíveis. E basicamente é isso, ela é uma linguagem que pode ser usada em diversas áreas, tá? Pode ser usada em desenvolvimento web, geralmente no back-end, pode usar na análise de ciência de dados, que é o que eu trabalho, automação de cunho científico, pode automatizar tarefas, então tem muita coisa mesmo, tá? Agora nós vamos falar um pouco do para que serve o Python. Porque a gente já viu, tá? O Python é uma linguagem muito boa, linguagem alto nível, interpretada, mas para que serve? O Python serve para várias coisas. Nós temos aqui, eu coloquei alguns exemplos: desenvolvimento web, análise, ciência e engenharia de dados, automação e scripting. Coloquei 3 exemplos, mas ele serve para diversas coisas, tá? O Python é uma linguagem que suporta vários frameworks e bibliotecas, por isso acaba sendo usado em diversas áreas. O que isso significa? Deixa eu explicar. Pensa que você trabalha com algum agricultor, ele tem uma fazenda e você desenvolve uma aplicação completa para ele, tá? O que acontece? Você vê que esse agricultor, ele te recomenda para outros agricultores.
e você tem que replicar o mesmo código fazendo pequenas alterações para cada um dos agricultores. O que você pensa? Nossa, e se eu criasse meio que um pacote com todos esses códigos que eu já fiz e só adaptasse, tivesse que escrever uma linha só de adaptar para adaptar, né, de um agricultor para outro, ao invés de ter que escrever todo aquele código. É justamente isso para que servem as bibliotecas. As bibliotecas são conjuntos de códigos, né? Conjuntos de funções, classes, depois a gente vai ver o que é isso, que facilitam muito a vida do desenvolvedor. Já tem geralmente algumas funções prontas, funcionalidades prontas, e ajudam muito a vida do desenvolvedor. Justamente por isso, por o Python suportar várias bibliotecas e frameworks, significa que ele tem muitas aplicações e tem várias áreas em que o Python pode atuar. E eu vou citar algumas delas. Primeiro, o desenvolvimento web. A gente pode usar os frameworks, o Django e o Flask. Justamente o Django para desenvolvimento back-end, que a gente vai ver. O Flask é muito utilizado também para criação de APIs. A gente vai ver mais para frente o que é APIs. E atualmente foi lançado uma nova biblioteca, chama PyScript, que é possível você implementar códigos em Python dentro de um código em HTML. Fechou? Então, basicamente, o desenvolvimento web é isso, ele facilita muito, deixa a vida do desenvolvedor muito mais fácil, muito mais tranquila, justamente por resumir os códigos, do jeito que eu disse, pensa sempre no agricultor. E agora nós vamos para outra parte, que é outra aplicação do Python, que é análise, ciência e engenharia de dados, tá? Essa é a área que eu trabalho, essa é a área que tem muita gente que trabalha, tem várias bibliotecas direcionadas a essa área, e eu vou falar um pouco delas, tá? Entrando na minha área, ciência de dados, temos Python como protagonista quando se trata de programação, sendo a linguagem mais popular na área. Tem algumas pessoas que utilizam a linguagem em R, mas no mercado geralmente 90% prevalece a linguagem Python, fechou? A utilização de bibliotecas como NumPy, o NumPy é muito usado também para fórmulas matemáticas, ela tem muita função pronta para manipulação em operações com álgebra linear, como multiplicação de matrizes, criação de vetores. Tem várias funções assim, prontas. O Pandas é uma biblioteca responsável por manipulação e criação de data frames. Isso significa o seguinte: se você tem um arquivo CSV, você pode importar ele para o Python, você pode transformar ele em formato de tabela e manipular essa tabela com Pandas, beleza? Você tem o Matplotlib, que é responsável por você fazer vários gráficos e para visualização de dados dentro do Python. Tem boxplot, tem gráfico de barra, tem gráfico, cara, qualquer tipo de gráfico, você imaginar, gráfico de dispersão, tem um monte. E Scikit-learn. Scikit-learn é uma biblioteca muito famosa na área de Machine Learning, que é um subcampo da inteligência artificial, tá? Machine Learning, aprendizado de máquina, que significa. E essa biblioteca Scikit-learn oferece uma documentação incrível, cara, sério mesmo. Se você gosta dessa área de inteligência artificial, Machine Learning, vale a pena depois desse curso, tá? Aprende primeiro o básico de Python e vai pesquisar sobre essa biblioteca. Scikit-learn é muito boa. E além disso, você tem também algumas ferramentas para Deep Learning, né? Algumas bibliotecas para Deep Learning. Tem o TensorFlow, Keras, PyTorch, que é desenvolvida pelo Facebook, inclusive. E torna o desenvolvimento dos modelos de aprendizagem de máquina muito mais simples e muito mais rápidos. Beleza? Rápidas é complicado. Agora vamos para uma outra parte, que também é automação e scripting. Significa que você pode utilizar o Python para fazer várias tarefas repetitivas, como mandar vários e-mails. Você tem bibliotecas em Python que manda e-mail automático, tem biblioteca em Python que você pode usar justamente para extrair algumas informações de websites ou mandar mensagens no WhatsApp de alguém diretamente, de forma automática. Então você tem várias bibliotecas que dá para automatizar vários serviços, beleza? Agora a gente vai, já que a gente está falando do Python, a gente vai instalar o Python, fechou? Então, você vai clicar nesse link aqui, você vai esperar carregar e vai selecionar qual que é o seu sistema operacional. Se for o Windows, você clica aqui, beleza? Clicou aqui no Windows, o que você vai fazer? Clica na última versão, desce aqui o site e instala esse Windows Installer aqui, 64 ou 32 bits, depende de qual que é o seu, tá? Agora, se você for Mac, você vai fazer a mesma coisa. Se for Linux, clica aqui e vai fazer a mesma coisa, beleza? Se o seu for Windows, assim como o meu, eu vou clicar aqui, vou clicar em Last Release, que é a última versão, e vou vir aqui o Windows Installer, que é o 64 bits do meu, beleza? Já cliquei aqui, estou esperando carregar. Clico uma vez para executar e vai abrir essa janela. Como eu já instalei, essa janela vai aparecer para mim, mas se você não tiver o Python ainda na sua máquina, o que você vai fazer?
vai aparecer essa janela aqui, tá? O que você vai fazer? Marca essa caixa, add python exe to path. Se você não marcar isso, pode aparecer erros futuramente, tá? Então marca essa caixa e clica em Install Now, beleza? Depois que você clicar nessa caixa, você clica em Install Now. Depois disso, você vai clicar em aceitar e vai esperar a instalação. Depois que a instalação ocorrer, o que vai acontecer? Vai aparecer essa caixinha, você clica em Close. Para você saber se o Python foi instalado corretamente na sua máquina, o que você faz? Se você estiver no Windows, você pressiona Windows mais R, a tecla, vai aparecer essa caixinha, você digita CMD. E vai abrir o terminal. Se o seu for Windows ou Linux, você abre o terminal do jeito que você souber aí, tá? Eu não sei como abre o terminal, provavelmente deve ser a tecla Command no Mac, mais alguma outra tecla. Enfim, tem que dar uma averiguada. Você pesquisa aí no Google rapidinho e você já encontra. Vou dar um CLS para limpar o terminal e vou digitar Python, tá? Digitado Python, ele vai abrir uma interface que eu posso utilizar códigos de Python e ele vai aceitar. Então, eu vou utilizar o comando print olá mundo. Ele vai imprimir alguma coisa na minha tela, como eu disse anteriormente. E o que significa esse olá mundo? Tem uma lenda aí no mundo da programação, o próprio Gustavo Guanabara fala muito disso, que reza a lenda que se você não digitar olá mundo no seu primeiro código, você não aprende programação. E como o próprio Gustavo Guanabara diz, eu não vou arriscar, você vai? Já printa olá mundo e vai aparecer. Você pode realizar operações aqui também, 10 mais 10, sei lá, 8 vezes 2, enfim, pode realizar várias operações. Eu vou sair, digitar o comando exit e pronto. Feito isso, o Python vai estar instalado no seu computador, tá? Agora a gente tem que instalar o nosso ambiente de desenvolvimento, que no caso vai ser o Jupyter Notebook. Para isso, você tem que clicar nesse link que eu deixei. Clicado no link, o que você vai fazer? Vai ser a mesma coisa que o outro. Você tem o Mac, você pode clicar para baixar o Mac. Aqui. Tem o Linux, você pode baixar aqui. E tem o Windows, você vai baixar aqui, tá? Como eu já tenho baixado, eu não vou fazer o download. E basicamente, vocês clicarem aqui, seguir o passo a passo, clicar em Next, I agree, Next, Next, Install, tá? A partir daí, basta aguardar a instalação ser concluída. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra de pesquisa, digitar Jupyter Notebook. Digitado isso, você vai clicar na primeira opção que aparecer do Jupyter e ele vai abrir esse terminal de comando aqui. Não feche esse terminal de comando quando estiver executando, porque ele vai ser o responsável por manter o seu sistema funcionando, o seu ambiente de desenvolvimento funcionando. Se ele não estiver carregando, você aperta Enter algumas vezes, enfim, aperta Enter uma vez e espera, porque geralmente ele demora um pouco mesmo, tá? Mas basicamente é isso. O tutorial tá todo aqui. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, aqui para trás, leia todo o tutorial, porque tá bem completo. Eu preparei um material muito completo para vocês, tá? Deixa eu clicar aqui mais uma vez, porque realmente ele demora mesmo. E, enfim, quando abrir a tela eu volto. Pronto? Abriu a tela aqui. O que vocês vão fazer para criar o ambiente? Vocês vão vir aqui em New e Python 3, tá? Beleza? Espera carregar e aqui você pode colocar o nome do seu projeto, por exemplo, meu primeiro projeto. Rename e pronto. Aqui você já pode executar comandos em Python, por exemplo, print olá mundo. Digitar conta, agora você aperta Ctrl Enter. Olá mundo. Beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira aula, aula do curso de Python que vai ser completa aqui no canal, que o material tá muito bem feito, tá? E, enfim, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Deixa o like aqui embaixo, tamo junto.